Depois de quase 2 dias em alto mar, finalmente avistamos a fantástica ilha de Fernando de Noronha, um refúgio isolado no meio do Atlântico, onde a natureza ainda dita o ritmo da vida. Aqui o tempo parece desacelerar, e cada paisagem revela um novo cenário de beleza intocável. Montanhas que emergem do oceano, águas cristalinas e uma biodiversidade que transforma este lugar em um verdadeiro cenário natural. É hora de explorar este paraíso e descobrir por que Fernando de Noronha é considerado uma das ilhas mais deslumbrantes do planeta. Bom dia, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E esse vídeo é em Fernando de Noronha. Depois de 2 dias no veleiro, a gente chegou ontem à noite aqui. E aí eu peguei um hostel, e aí assim que eu deixar as minhas mochilas lá, eu vou poder começar a conhecer essa linda ilha de Fernando de Noronha. O interessante é que todo momento dá pra ver, quase todos os lugares daqui dá pra ver essa grande pedra ou rocha imensa. Muito lindo. Pronto, já deixei as mochilas na pousada e agora vou começar a caminhar por essa linda ilha. E essa aqui é uma pracinha que fica aqui no centrinho de Noronha. Tem vários restaurantes pra cá, bares, é claro. Ontem à noite eu dei uma passada aqui, tinha bastante gente. Bem agitado a noite aqui, principalmente os restaurantes. Aqui tem outra pracinha, ó. E ontem à noite aqui tinha várias barraquinhas aqui, ó, vendendo comida. Olha que interessante, aqui tá falando que não pode pescar tubarão. Nem raias. Olha só, essa parte aqui deve ser histórica. Tem também aqui um prédio bem histórico, ó. Infelizmente, o mapa que tem aqui explicando tá tudo apagado do sol. Aí não dá pra ler sobre o que é isso aqui. Lembrando que Fernando de Noronha já foi um presídio, né, no passado. Bom, aqui a gente consegue perceber que é a área histórica de Fernando de Noronha. Além desse chão, né, de paralelepípedo aqui bem antigo, uma estrada de pedras, a gente tem também essa igrejinha bem antiga. Então aqui a gente pode perceber que era a área histórica, né? Que é a área histórica de Fernando de Noronha. E de acordo com o que eu venho lendo aqui nos cartazes, aqui foi onde os portugueses fizeram a primeira colônia, né? Em Fernando de Noronha, né? Antes dos portugueses, os holandeses estiveram aqui por 25 anos. Então essa é a parte histórica, cara. Por isso que a gente vê esses prédios antigos. Vamos dar uma olhada na igreja agora. Olha que coisa mais linda, já dá pra ver aquele azul turquesa do mar lá embaixo. Que lindo demais esse lugar. Subindo agora aqui na escadaria dessa igreja. Vou dar uma olhada por dentro como é que é. Ó, e lá em cima já dá pra ver o forte, cara. Que é o próximo lugar que a gente vai conhecer. Vou subir lá.
Cara, depois de 2 dias num barco, tá sendo ótimo poder caminhar, entendeu? Fazer exercício. Eu adorei o passeio, sabe? Tá no meio daquela vastidão do mar. Mas, cara, depois de algumas horas, você sente falta de pisar na terra, sabe? Mas valeu a experiência. Depois tem mais, tem a volta ainda, né? Enfim, chegamos. E é claro que daqui também se pode ver aquela grande rocha lá. E do outro lado da colina, aquela parte antiga que eu tava lá, ó. Meus amigos, como tudo aqui nessa ilha é caro, até a entrada do forte é caríssima. R$100 para entrar. Eu vou ficar devendo para vocês essa entrada, tá? E aqui eu tô descendo uma escada que vai me levar até a Praia do Cachorro. Eu vi até um cachorro aqui, ó. Mas não é por isso não. O nome dessa praia se chama Praia do Cachorro porque tem uma formação rochosa nessa praia enorme, que parece um cachorro deitado assim. Eu sei disso porque quando a gente chegou ontem de veleiro, eu consegui ver essa formação rochosa de lá do barco. E aquela lá que é a formação rochosa que parece um cachorro. Só que desse lado aqui não dá pra perceber muito que parece um cachorro, né? Mas de lá do mar, quando a gente passou de veleiro, de lá sim dá pra ver que realmente parece um cachorro. E aí, se eu continuar atravessando essas pedras aqui, ó, eu vou chegar na Praia do Meio. É tudo muito lindo, olha só a cor dessa água, cara. Sem falar que tá rolando umas ondas muito lindas. Estão abrindo bem as ondas, ó. Tá perfeito pra surf. Bom, vamos lá, vamos entrar nessa água que parece que tá deliciosa. Não só parece, né? Vai estar. Esse calor é tudo que eu preciso. E olha, nem tá tão gelado, tá uma delícia, cara.
Delícia! Ah. Olha que maravilha, cara, essa árvore. Parece que ela tem os cabelos caindo assim. Que coisa linda. Então essas foram a Praia do Cachorro e a Praia do Meio. Essas são as praias aqui mais perto da cidadezinha, né? Do centrinho aqui. Agora eu vou voltar pra minha hospedagem, para ver se eu como alguma coisa, carrego os equipamentos e fujo um pouco desse sol do meio-dia, né? E agora eu peguei um busão para vir aqui na praia que chama Cacimba. Cacimba do Padre, se não me engano. Peguei um busão porque os táxis aqui são meio caros, né? E ele me deixou num lugar aqui que ainda tem que andar por alguns minutos para chegar nessa praia. Essa praia promete ser linda porque lá tem os Morros dos Dois Irmãos. Um lugar fascinante. Nossa, cara, essa rocha é imponente. Olha o tamanho dela. Que coisa mais linda. Olha quem que eu encontrei aqui. A minha tripulação. Encontrei minha tripulação. Encontrei aqui nessa praia o pessoal que veio no veleiro comigo. Eles estão sentados ali na praia, curtindo. Deixei minha mochila ali, eu tô vindo aqui agora umas pedras que tem aqui, que daqui já dá pra ver, porque da onde eu tava, só dá pra ver uma torre dos Dois Irmãos, né? Eu tô andando até aqui o canto pra poder ver as duas torres. Bom, e aqui eu cheguei no mirante dos Dois Irmãos, né? Eu consigo ver essa bela vista aqui dos Dois Irmãos. E desse lado aqui tem a Baía dos Porcos. Da Baía dos Porcos aqui dá pra ver a coloração da água, coisa mais linda, contraste do verde com o amarelinho da areia, coisa mais linda, cara.
E aqui a gente chegou no mirante do Boldró. A gente pegou um táxi para vir até aqui e a gente vai assistir o pôr do sol nessa praia. Na verdade, a gente vai entrar num restaurante que de dentro do restaurante tem uma vista bem legal. Bom dia, meus amigos, mais um dia nessa linda ilha de Fernando de Noronha. E hoje estou aqui caminhando, lógico, já peguei um busão, né? Até aqui, voltei para essa região da ilha, que é perto aqui do Cacimba, que eu vim ontem. Então eu peguei um ônibus até o mesmo lugar praticamente onde eu desci, né? Mas estou caminhando para outra praia, uma praia que já foi considerada várias vezes a praia mais linda do mundo, que é a Praia do Sancho. Para entrar aqui, eu tive que pagar uma taxa ambiental, que eu paguei online, o valor de R$186, mas é válido por 10 dias. Porque não é só essa praia aqui, é uma região enorme, que é o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. E sobre esses ônibus que eu ando pegando aqui para me locomover pela ilha de Fernando de Noronha, ele custa apenas R$5, cara. Muito bom ter essa opção, né? Porque os táxis aqui são muito caros. Como tem muita gente vendo essa praia aqui, a mulher ali disse que tem uma escadaria, e essa escadaria, como fica muito cheia, para não ter congestionamento de pessoas nessa escadaria, tem os horários certos, e eu já cheguei depois do horário mais cedo, né? E agora o próximo horário de descida é só às 11h30 da manhã. Mas tem uns mirantes por aqui, que até esperar esse horário eu posso ir olhando esses mirantes. Estou fazendo uma trilha que chama Trilha dos Mirantes. Uau! Meu Deus! Que é isso, cara? Olha essa praia, meu! Tá de brincadeira, né? Cara, já na lata eu já te digo que é uma das praias mais lindas que eu já vi na minha vida. Sem nem pensar muito. Assim, eu já vi umas praias desse nível no Havaí, Tailândia. O paraíso existe, ele está aqui, nessa praia, cara. O paraíso é simplesmente, eu imaginava assim, um lugar como esse. Incrível.
E aqui é o Mirante Dois Irmãos, né? Dois Irmãos porque tem aquelas dois morros ali. E ontem eu tava lá, né, que é a praia do Cacimba. E aí eu subi aquela pequena elevação ali, que é o mirante. Mas eu não vim para esse lado ontem. E ali é a Baía dos Porcos. Impressionante esse lugar, cara. Daqui tem uma visão melhor dos Dois Irmãos, né? Porque ontem eu fui lá e já achei legal, né, a vista. E agora imagine daqui é perfeito, olha só isso. Estou seguindo uma trilha agora, que é a trilha Golfinho. Mais ou menos uns 1.100 metros. E aí essa trilha já vai me levar de volta lá onde pega a escadaria, né, para descer finalmente às 11h30 da manhã para a Praia do Sancho. E aqui também vai ter outros mirantes. Mais um mirante, que também voltado para a Praia do Sancho. E aqui cheguei em outro mirante. E essa vista aqui do Sancho já está mais completa, né? Aqui já dá para ver grande parte da praia. E lá atrás, no fundo, dá para ver um dos dois irmãos, que fica lá na Praia do Cacimba. Então, aqui é o Mirante do Golfinho, cara. E aqui já é praticamente o fim da trilha. E agora eu vou continuar alguns metros até chegar naquele centro de informações lá, que eu vou descer finalmente a Praia do Sancho. Olha, lugar maravilhoso. Isso que eu nem cheguei na praia ainda, cara. Já tô achando o lugar assim fascinante. Tipo, o Brasil tem muitos lugares exuberantes, de natureza exuberante, né? Mas para ganhar de Fernando de Noronha, tem que pensar por alguns minutos, viu? Essa é a fila, ó, para começar a descer pra Praia do Sancho, cara. Tanta gente que quer descer lá.
Para chegar aqui, está tendo que descer com as escadas bem íngremes, em meio a esses paredões, umas fendas. Tá sendo interessante. E agora, depois de descer 2 escadas por meio das fendas, aí agora é uma escadaria normal. Cheguei numa das praias mais lindas do mundo. É isso aí. Vamos entrar nessa água maravilhosa. Não vejo a hora. Tá um calor, cara. Que delícia de água, meu. Muito bom, muito bom. Vários peixes coloridos aqui. Estou maravilhado com a beleza desse lugar, cara. Olha que lindo. Olha essa água maravilhosa. Infelizmente já são 1 da tarde e já temos que começar a subir, porque infelizmente tem um horário de subida também. Mas foi ótimo conhecer essa praia. É realmente, eu entendo porque foi considerada várias vezes a mais linda do mundo, cara. Uma maravilha da natureza. Aqui eu cheguei na Praia do Sueste. É meio que uma baía, né? Como vocês podem ver. E aqui tem aqueles famosos tubarão-tigres. É por isso que eles não deixam a gente entrar na água aqui. É só para contemplação mesmo. E mesmo se deixasse, não ia entrar, claro. Tá aí um animal que eu morro de medo, cara. O tal do tubarão. E agora eu vou andando por aqui. Aqui perto, dá 1 quilômetro mais ou menos. Perto dessa praia do Sueste. Eu vou andando aqui e vou chegar na Praia do Leão. Apenas 1 quilômetro. E aí ali também tem um forte, que é o Forte São Joaquim. E aqui eu cheguei na Praia do Leão. E o interessante é que essa praia aqui é a maior área de desova de tartarugas de toda a ilha de Fernando de Noronha. Vocês viram a placa ali atrás, né? Tem tubarão aqui também. É por conta e risco entrar nessa água.
E agora estou chegando aqui no forte. É o Forte São Joaquim. Primeiro eu cheguei aqui num mirante. Tem uma vista impressionante. Vários morros de rochas. Me lembra muito assim Senhor dos Anéis. Nesse estilo assim. Lá, ó. Lá é a Praia do Sueste. Que eu tava antes. Só que agora eu tô vendo ela por outro lado, né? É interessante que esse lado aqui da ilha tem uma paisagem completamente diferente do outro lado da ilha. O outro lado eu digo que eu tava ontem. Parece que está em outra ilha. Cara, olha só quantos cactos tem aqui. É um cactus diferente. Nunca vi esse tipo. Ou já, e não lembro. Tem mais pra cá aqui também, ó. Tá cheio deles. Então, eu cheguei aqui onde supostamente era para estar o Forte Santo Antônio e eu encontrei apenas esses canhões bem antigos aqui. Talvez já existia um forte aqui e o que resta é isso, né? Bom dia, meus amigos, mais um dia aqui em Fernando de Noronha e hoje é o último dia. Infelizmente, esse último dia está nublado, cara, mas esperamos que melhore, né? E hoje, o último dia, eu vou estar mostrando e conhecendo aqui essa região do Porto. Tem vários lugares para conhecer por aqui. E cara, cada dia que passa eu vejo que esse lugar é caro demais. Mas eu já sabia disso, né? Ó, acabei de comprar uma aguinha pequena. Sabe quanto? R$12. Bem-vindos a Fernando de Noronha. E agora estamos indo mergulhar com os tubarões, cara. É hoje que eu vou perder meu medo de tubarão. Estamos aqui com o Raul e o Capitão Marco. Vamos lá, então.
E agora vamos mergulhar no lugar que tem um naufrágio aqui e a gente vai mostrar aqui como que é esse navio cheio de peixe embaixo d'água. Vamos lá então. Também visitei o Museu do Tubarão, onde aprendi sobre as espécies que habitam o arquipélago e o papel fundamental que elas têm no equilíbrio do ecossistema marinho. O museu revela não apenas a diversidade desses animais fascinantes, mas também a origem vulcânica impressionante de Fernando de Noronha, um conjunto de ilhas formadas há milhões de anos pelas forças do fogo e do oceano, que hoje abriga uma das biodiversidades mais ricas do planeta. E aqui estou chegando no Buraco da Raquel. Essa aqui é a região do porto. Tem aqui essa área toda cheia de pedras e rochas bem escuras, que forma várias piscinas naturais ali, né? E o lugar chama Buraco da Raquel por causa desse buraco aí, ó, que atravessa essa rocha inteira.
estou agora caminhando por essa linda praia aqui do porto de Fernando de Noronha e já me preparando psicologicamente para ir embora. Vamos partir, o veleiro vai partir de volta e serão outros quase 2 dias para voltar para o continente brasileiro. Cara, só queria deixar uma mensagem de que esse lugar foi e está sendo um dos lugares mais maravilhosos que eu visitei na minha vida, cara. E o mais legal de tudo é saber que esse lugar aqui é o Brasil. Fernando de Noronha é Brasil e um dos lugares mais lindos do mundo. Estou caminhando aqui para um lado da praia que está vazio, não tem ninguém para cá. Olha só, encontrei uma caverna, cara. Que louco. Bem aqui, ó, de frente pro mar. Enquanto o veleiro deixa a ilha, uma mistura de saudade e gratidão toma conta. Noronha vai ficando para trás, mas algo dela permanece comigo. A energia selvagem dos seus mares, o silêncio das suas falésias, o olhar curioso das tartarugas e o voo livre das aves que parecem guardar esse paraíso. Cada pôr do sol, cada mergulho, cada instante vivido aqui foi um lembrete quanto o mundo ainda guarda lugares capazes de nos transformar. E enquanto sigo novamente para o infinito do oceano, levo comigo mais do que memórias. Levo a certeza de que a verdadeira viagem não está apenas no destino, mas o quanto cada encontro com a natureza desperta o melhor de nós. Fernando de Noronha se despede no horizonte, mas continuará viva dentro de mim.